O empresário André Matarazzo dispensa muitas apresentações. Paulistano, desde os anos 90, está atuando no poder público. Em 2012, foi eleito vereador da cidade de São Paulo com mais de 100 mil votos. Já foi subprefeito, secretário de serviços, de subprefeitura, secretário de Estado de Energia, da Cultura, ministro de Comunicação e embaixador do Brasil na Itália, e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo em 2016, deixando naquela ocasião o PSDB. Hoje é filiado ao PSD. Sem meias palavras, podemos dizer que ele conhece a cidade como a palma de sua mão. Ao nosso lado, Ricardo Santos, advogado e palestrante, participa dessa entrevista. Obrigada pela sua presença, André Matarazzo. Obrigado vocês, obrigado pelo prestigioso convite para estar aqui hoje. Ricardo. Seja bem-vindo. Eu começo com uma pergunta para a gente conhecer um pouco mais do perfil de André Matarazzo. O senhor considera a política como parte da sua vida, a ponto de, mesmo sem algum cargo público, o senhor se considerar um político e a política fazer parte da sua vida? Olha, Ricardo, vou te dizer, mais do que a política, eu diria que para mim, São Paulo faz parte da minha vida. A cidade de São Paulo é uma das paixões que eu sempre tive, desde muito jovem. Aprendi isso até com o Francisco Matarazzo, sobrinho, Titilo Matarazzo, que era um tio meu, que foi presidente da comissão do 4º Centenário de São Paulo e fez aqui muitas coisas, Museu de Arte Moderna, Museu de Arte Contemporânea, Bienal de São Paulo, doou muitas coisas à cidade. E aprendi com ele a gostar de São Paulo e fui desenvolvendo isso. E obviamente que através da política que você tem condições de atuar mais, de fazer mais a diferença. Então, isso um pouco se mistura, mas a minha paixão mesmo é a cidade de São Paulo e eu sempre estive na vida pública me preparando para um dia poder cuidar da cidade de São Paulo. A família já se acostumou com isso, né? Porque é amor, família, paixão pela cidade. Acho que acostumou. Eles, bom, quando eu casei eu já gostava muito disso, né? Meu primeiro cargo na vida pública foi com o governador Mário Covas, em 95, que me convidou para ser presidente da CESP. De lá para frente, eu voltei para a nossa empresa acho que uma vez e por apenas 2 anos. Depois voltei aí para São Paulo, para a cidade de São Paulo. Ótimo. André, a gente percebe que na gestão da Mata Suplicy, as subprefeituras tinham mais autonomia, né? Eram mais descentralizadas. E de lá para cá também foram perdendo essa característica. Afinal, qual é o papel da subprefeitura hoje? É apenas zeladoria? Não, hoje acho que nem isso, porque mesmo a zeladoria a gente percebe, a sensação que se tem é quase que ela não existe. O papel das subprefeituras foram alterados no governo subsequente da Marta, quando o Serra foi eleito. Eu fui secretário de subprefeituras. O que mudou? Ao contrário, nós demos mais autonomia, mais recursos. Tirou-se algumas atividades que não podiam ser das subprefeituras. Por exemplo, educação, saúde. São duas coisas que é uma política centralizada. Você não pode, cada subprefeitura, fazer a sua política de saúde ou de educação na sua região. Não há nem como você dividir os recursos. Então, saúde e educação foram para suas secretarias, mas todo o resto foi até reforçado aqui. Eu acho que no período que eu fui subprefeito, e fui subprefeito da Sé, antes de ser secretário, e depois secretário de subprefeituras, onde atuava também com a Secretaria de Serviços, as subprefeituras tinham o papel não só de zeladoria, elas têm o papel de ser os braços e os olhos do prefeito na região. Ela tem que atender as demandas e as prioridades da sociedade local com relação àquele território, tanto nos investimentos, etc. Claro, o subprefeito tem o papel de olhar os investimentos e levar para o prefeito para definir grandes investimentos. Agora, os pequenos investimentos eram de decisão local do subprefeito ou do secretário. Elas tinham bastante força, bastante autonomia, mas foram sendo esvaziadas, sem dúvida nenhuma. Retirou-se dela, por exemplo, o desenvolvimento social, que era importantíssimo. Você tem essa população de rua do local, os carentes do local, etc., que só quem mora lá e quem está lá permanentemente é que sabe como lidar com isso. Não é alguém sentado
lá no Anhangabaú, que vai definir se os moradores de rua estão atendidos ou não estão atendidos em Perus ou na Brasilândia. Quer dizer, esse é o serviço típico local. Você pode ter uma política de caráter geral, mas a execução tem que ser local. Isso foi retirado delas. E hoje eu vejo que muito pouca coisa sobraram nas subprefeituras. E a pouca importância que elas ficaram, a gente percebe pela altíssima rotatividade que os subprefeitos têm. São Paulo já teve cerca de 70 subprefeitos em 2 anos e pouco. Você imagina uma empresa que troca gerente a cada 6 meses. Você tem aqui Ipiranga, se não me engano, teve 5 subprefeitos. Na sua concepção, eles deveriam ficar os 4 anos do mandato do prefeito, por exemplo? Podendo ficar os 4 anos, tanto melhor. Mas às vezes deu um problema, ou o cara teve que sair, ou ele não se adaptou ao trabalho, ou não está desempenhando bem. Aí você troca, mas a troca deve ser exceção e não a regra. Não pode ter essa coisa de ser, como eu li nos jornais, dito pela própria prefeitura, que são ajustes políticos. Você não pode fazer política com a subprefeitura. Prefeitura, por definição, ela tem que ser suprapartidária, porque é uma instância de governo que você interfere diretamente na vida das pessoas, faz muita diferença a ação local. Não é como o governo federal, onde eu fui ministro também, que até uma decisão sua chegar nas pessoas, ela depende de outras decisões também. Aqui não, eu me lembro que eu tomava uma decisão lá onde eu ficava na Secretaria de Subprefeituras, às vezes, no 35º andar, quando eu descia para almoçar, já tinha gente me xingando ou elogiando. Quer dizer, a interferência é muito imediata. Então a prefeitura, você não pode usar ela para fazer política. E São Paulo, uma cidade do tamanho de São Paulo, você não pode usá-la como plataforma de lançamento político. Ela precisa uma gestão de 8 anos, de que seja presente, que esteja presente. Eu sempre digo, Cristina, cargo de prefeito de São Paulo não tem glamour nenhum, porque é um trabalho que você não tem tempo de inauguração, nada, você tem que andar 24 horas por dia, ouvir as pessoas. É um sacerdócio e um exercício de humildade, porque você nunca vai atender e vai agradar 10 milhões de pessoas. Você acha que isso não está acontecendo, por exemplo? Os subprefeitos não estão indo ao encontro da população? Não, eles até estão, eles fazem sempre essa reunião para ouvir as demandas, só que depois, quando ele começa a entender o que são as demandas, ele já é trocado. Um subprefeito, para entender o funcionamento da subprefeitura, conhecer a região, leva 6 meses pelo menos. Daí ele vai começar a atuar. Mas mais do que tudo, ele precisa, depois desses 6 meses, não começar a se achar importante e não falar com a população. Ele tem que estar na rua, não é no gabinete, ouvindo as pessoas. Quem entende e sabe quais são os problemas e prioridades de um lugar é quem mora e quem trabalha naquele lugar. Neste caso, nós estamos aqui com um território grande, que é Pirituba-Jaraguá, e Jaraguá é um território de mais de 250 mil pessoas. O que seria interessante? Dividir essa subprefeitura em 2, ter uma subprefeitura de Jaraguá, por exemplo, para otimizar melhor a gestão? Eu acho que você pode alcançar esse mesmo objetivo, de você ter mais presença em todos os lugares. Você tem subprefeituras que elas são muito diferentes os lugares ou muito grandes. Todas elas são grandes, são maiores do que a maioria dos municípios do Brasil. Mas você não consegue fazer tantas estruturas. A prefeitura começa a ficar pesada e ineficiente. O que você pode fazer é, dentro da subprefeitura, como eu, quando fui subprefeito, fazia, eu tinha os gerentes, eles eram gerentes para determinadas regiões. Lideranças. Normalmente uma liderança, não, mas com poder executivo, que ele comandava a execução naquele território definido para que ele fosse responsável. Por exemplo, na Sé, você tinha muitas coisas diferentes, Centro Velho, Centro Novo, que são áreas tombadas e são áreas de passagem, muito pouca gente mora lá. Ao mesmo tempo, você tem o Pacaembu, quase do lado, e Higienópolis, completamente horizontal, só de casas, com traçado tombado, etc. E o Higienópolis, parte tombado, só prédios.
Então são coisas muito diferentes. Então eu tinha responsáveis para cada uma desses espaços, porque eles têm perfil diferente e requerem atenção diferente. Dentro disso, o que você mudaria? Seriam leis, seriam pessoas, seriam costumes? O que poderia ser feito para São Paulo mudar? Bom, primeiro o que eu falei, primeiro precisa ter vontade de mudar, né, e vontade de ficar, né? São Paulo precisa ter uma administração experiente e com foco, né? E antes da gente falar e ficar pensando São Paulo do ano 2040, nós temos que trazer São Paulo para o século XX, porque a gente esquece que metade da cidade de São Paulo ainda está no século XIX. Não é nem para o XXI, se chegar no XX já melhoraria muito. Tem que lembrar que a cidade de São Paulo, 50% dela ainda não tem saneamento básico. Isso é uma barbaridade, né? A elite paulistana, né, eu sempre brinco, ela enxerga São Paulo numa coisa plana, assim, que chega na Avenida Paulista, puf, cai num buraco negro, como se não existisse mais nada. E não é verdade. Então, quando você vai agora, por exemplo, para o Itaim Paulista, aquilo está tudo alagado há uma semana. Jardim Pantanal, Jardim Helena, tudo aquelas... Por quê? Feito na várzea do rio, em áreas invadidas, mas até hoje não se arrumou uma solução. Vai precisar ter uma solução para aquilo, porque você vai tirar todas as pessoas de lá? Não vai. Então vamos pensar como é que você equaciona o problema de enchentes há mais de 10 anos. Então quando você vai para Parelheiros, Parelheiros é uma área totalmente preservada, tal, mas tem gente morando lá, precisam trabalhar. Então tinha aquela questão do aeroporto de Parelheiros, aprova, não aprova, você precisa tomar decisões, claro, preservar, mas ao mesmo tempo lembrar que as pessoas fazem parte do meio ambiente e, portanto, também precisam sobreviver. Então eu acho que você tem que, para mudar, precisa querer mudar, você manter o foco, jamais pensar na eleição seguinte, você tem que pensar que São Paulo, assim, a cidade, é seu último cargo público e, portanto, você tem que fazer ele muito bem feito. E colocar gente experiente e não fazer esses ajustes políticos, e sim gente com vocação e perfil em cada uma das regiões. Você falou da região da Central, da Sé, mas a região da Luz, por exemplo, qual a dificuldade do poder público em dar uma solução para a questão de moradia, a questão de lazer, segurança naquele... Sim, eu te digo, na minha época lá era um problema, mas não era isso que está aí. Nós arrumamos uma boa parte aqui. Por quê? Aquela região, por ter ficado abandonada há muitos anos, ela tem um problema fundiário, vamos dizer assim, que são, as escrituras já são de espólio do espólio do espólio. Então você vender um imóvel lá já é uma dificuldade. Ela foi se degradando. O tráfico, um período, tomou conta de lá. Então, eu me lembro quando, antes da eleição do Serra, nós fizemos uma andada à noite, eu ando muito de madrugada, que quando não tem trânsito você consegue enxergar as coisas. Mostrei para ele lá, carcaças de automóvel, montes de lixo, etc. Falei, olha, isso é a primeira coisa que a gente precisa modificar. Bom, o que nós fazíamos? Primeiro, ações com todas as secretarias conjuntas, desenvolvimento social, subprefeituras, serviços, e levávamos Eletropaulo, Comgás, Sabesp. Todo mundo que tivesse ou com gato de luz, ou com gato de água, roubando água, ou sem licença de funcionamento, você interditava. Então, os hotéis, por exemplo, tinham sido fiscalizados uma vez, segunda vez, na terceira continuavam ilegais, e não eram hotéis, vocês não têm ideia o que eram aquilo lá, que eram lugares que eu nunca vi aquilo. O pessoal punha fazia uma segunda laje em madeira, cubículos de 1,70 m por 1,70 m, e era alugado para o pessoal consumir droga, um cheiro insuportável, um negócio, a degradação encravada a Cracolândia, não, né? Eram aqueles hotéis. Nós fomos fechando, eu me lembro que eu fui muito criticado, porque uma vez eu interditei um hotel, no dia seguinte tinham ocupado de novo. Aí eu emparedei ele, foi a primeira vez que custou um editorial para mim, que eu era radical. Falei, não, mas não é para abrir, tanto faz você fechar com papel ou com tijolo, não é para ninguém entrar. Então, depois, lavávamos as ruas todos os dias, 2 vezes por dia. Mas não era só pela limpeza, principalmente porque o traficante esconde a droga embaixo de pedras, na calçada, etc.
Mantínhamos policiamento, reforçamos a iluminação de toda a região e fazíamos essas fiscalizações permanentemente. Não tinha ninguém dependente químico lá? Tinha, mas eram 100 pessoas dispersas por lá. E você ia mantendo, depois tinha que fazer o programa de revitalização da região. Nós criamos incentivos fiscais para a instalação de empresas ligadas à cultura, empresas ligadas à tecnologia, uma série de coisas. Mas, infelizmente, isso depois foi interrompido. Eu saí em 2009 e eu vi que depois interromperam o programa. Hoje virou um território abandonado, onde é um absurdo que você deixa os moradores da região como reféns do tráfico. É o fim da picada. É a favor da internação compulsória? Claro, sempre fui. Na época fui também muito criticado, porque eu sempre fui da tese que o morador de rua, ele não quer ficar na rua. Ele está na rua como última opção da vida dele. Então, cabe ao poder público ter albergues em número de vagas suficientes e fazer o atendimento clínico necessário, já que boa parte dessa população tem problema ou de dependência química ou de transtorno mental e tem que ser tratados e cuidados. Nós temos a Lapa aqui, que é um bairro pegado aqui, Pirituba, e temos visto grandes moradores de rua. Aí o poder público tem que fazer um convencimento para que a pessoa saia daquela situação, vá para um CTA, por exemplo. Para o albergue. Mas ele não quer ir. Mas você leva, e aí ele volta, você leva, ele volta. É assim. Você não tem, o que não pode é, de repente, como você vê hoje na Vila Leopoldina, em alguns lugares, então você vê os viadutos ocupados, as barracas feitas, ou o que virou a Radial Leste, em direção a leste, você vê lá, é um modelo inédito que a gente vê aqui em São Paulo, que é a favela linear. Nunca vi daquilo. Então você não pode, você tem que atender e insistir. Nós tínhamos um sistema, por exemplo. Então falta insistência. A gente tinha um sistema, tinha umas combis, que eu me lembro que também me criticaram uma época, isso era da Secretaria de Desenvolvimento Social, nem era da minha. Falavam que era táxi de morador de rua. Porque o morador de rua de Hermelino Matarazzo, que está lá no centro, como é que ele volta para a origem dele? Ele não consegue pegar um ônibus. Então, você tinha um mapa permanente de onde tinham vagas dos albergues e encaminhava para os albergues que tinham vagas. Essas críticas podem ser amenizadas. Veja, hoje. eu estou dizendo, assim, falar é uma coisa simples. Sim. Mas o resolver requer muita insistência, requer você enfrentar críticas, você ter convicção no que você está fazendo. Eu me lembro que me chamaram de nazista para baixo. Nada, eu apenas achava que as pessoas tinham que ter um banheiro, um direito à cama e a um chuveiro. E o albergue é o melhor lugar. Eu tinha que pelo menos levar ele lá e ele sentir e ver se quer ficar. Não quer ficar, sai. Tudo bem. Mas morar na frente da casa do outro também não pode. Então, se você não dá alternativa, você não tem o que fazer. Mas se você dá alternativa, ele tem uma alternativa. Mas agora com as redes sociais... Quem ocupa algum cargo executivo, legislativo, consegue, inclusive, amenizar essa questão das críticas, né? Quando alguém está sendo perseguido, criticado. Como que é a sua relação com os seus 53 mil seguidores de uma Você tem os dois lados, né? Eu fui um dos precursores do Twitter. E me lembro, na época, o Twitter me foi de grande serventia. Ele começou quando eu estava na Secretaria de Subprefeituras. Por quê? As pessoas me diziam onde estava, onde tinha problema. Então, onde tinha carcaça de automóvel, onde tinha buraco, etc. E todos os meus subprefeitos estavam também no Twitter. Então, na hora, pelo Twitter, eu já encaminhava para o subprefeito, caso ele não tivesse visto, pedindo que ele tomasse providência e que, se em 3 dias não tivesse resolvido, o reclamante mandasse outro, pusesse na rede. E assim por e-mail também. Então ajudou muito. Eu acho que hoje pode ajudar muito também. Hoje eu não estou em cargo público. E no Twitter, o Twitter mudou muito. O Twitter ficou de uma agressividade hoje impressionante. Você não consegue mais discutir uma coisa. Eu fazia debates no Twitter 8 anos atrás. Era uma delícia. Com contraditório. Eu gosto do contraditório. Discussões que você sempre aprende muito. Hoje não dá porque você põe uma opinião que não é a
a de uso geral já te massacram. E o WhatsApp hoje praticamente substituiu, né, ou está complementando o Twitter, né? E as eleições hoje. Hoje o WhatsApp acho que é uma ferramenta importante. E vou te dizer, para o gestor público, sabe qual a principal ferramenta que eu usava mesmo? Jornal de bairro. Porque o jornal de bairro, ele cobre a região. E ele trabalha muito com a população. A população abastece de notícias o jornal de bairro. Então, nada mais fácil, você quer saber o que está acontecendo aqui em Pirituba, onde é que estão reclamando de lixo. Pega a Folha Noroeste, você vai ler, você vai encontrar lá, porque alguém já reclamou. Então, isso na cidade toda. A cidade tem jornais de bairros excelentes, né? E isso ajuda muito. E rádio também é outro veículo que ajuda muito, porque as rádios prestam esse serviço para a população. André Matarazzo se encaixa melhor no legislativo ou no executivo para poder cumprir essa, eu acredito que seja missão, né, de ajudar através da política? Eu vou para realizar essa paixão, não, no executivo. Sim. Eu estive no legislativo, depois dos 5 anos que fiquei na prefeitura, eu quis ser vereador. Por quê? Para justamente fazer as leis que eu sabia que resolveriam muito dos entraves que eu tinha encontrado na prefeitura. Por exemplo, poda de árvore, que era um problema, colocar creches ou equipamentos públicos em áreas que não são regularizadas, nas antigas ocupações, que são até hoje áreas irregulares. A regularização, isso foi das coisas importantes que eu fiz, da economia criativa, e dentro da economia criativa, por exemplo, a legalização da comida de rua, que foi um negócio importantíssimo. Veio essa onda dos food trucks. Quantos e quantos novos empreendedores surgiram, que já eram empreendedores, mas faziam na clandestinidade. Eu lembro que eu perdia metade do dia com a Guarda Civil, que ficava aprendendo o café da manhã aqui, o cachorro quente lá, o churrasquinho lá, tudo feito em condições, na época, horríveis, porque era clandestino. Hoje, com a regularização e formalização, que você tem controle da Anvisa e o cara tem segurança que ele pode vender lá, não vai ser apreendido, etc., essas condições mudaram. E acho que esse é eu sei que a Cristina gosta, as ações na economia criativa são a única forma de você gerar hoje emprego e renda, principalmente para o jovem. O jovem tem um potencial enorme para essas atividades todas. Eu vi isso quando fiz as fábricas de cultura na Secretaria de Cultura. Temos uma aqui na Brasilândia. Na Brasilândia, quando fizemos a escola São Paulo Escola de Teatro também, que ela não dá aula só de representação no teatro, mas ela dá aula de cenografia, iluminação, para todas as atividades que envolvem na Praça Roosevelt, né? Na Praça Roosevelt. Então, tudo isso, eu acho que são coisas que você consegue resolver estando no executivo. A minha parte de legislativo, eu criei os distritos criativos como legislativo. Agora, eu quero ir para o executivo para implementar os distritos criativos. E nesse sentido, o senhor vê, por exemplo, a Vila Leopoldina como um distrito criativo? Eu não tenho dúvida, pela quantidade de agências de publicidade que foram para lá, pelo aproveitamento daqueles galpões com estúdios de produção, estúdios das produtoras, outras agências, outras empresas, essas empresas de tecnologia que não usam escritórios tradicionais, usam espaços comuns. Eu acho, quer dizer, tem tudo para fazer isso. Mas, como eu digo, nós temos que pensar São Paulo, em trazer São Paulo, a parte dele, para o século XX, arrumar, começar pela periferia e deixar desenvolver aquilo que anda sozinho, porque tem uma parte da economia de São Paulo, que está no centro expandido, que se você não atrapalhar, ela vai bem. O comércio, por exemplo, né? O comércio hoje é atrapalhado por uma burocracia imensa, por um tipo de fiscalização muito ruim. Você vai para Brasilândia, por exemplo. Brasilândia é outro ponto que eu acho fundamental, se você quiser reduzir um problema que São Paulo tem enorme. Para uma cidade como São Paulo, eu tenho convicção que menos da metade da população dorme mais do que 5 horas por noite na cama, por causa das distâncias da moradia para o trabalho. Né? Tem uma pesquisa aí, são 3 horas, em média, que as pessoas passam dentro do trânsito. Considera que eu, por exemplo, fico meia hora, deve ter alguém que fica o dobro, então, para compensar a minha meia hora. Mas
por que os empregos estão longe das pessoas? Porque São Paulo era planejada nessa região do centro expandido, todo regularizado. Só que teve fluxos migratórios enormes, principalmente para os anos 60, etc. E foram fazendo as ocupações do entorno, que até hoje são áreas irregulares. A própria Brasilândia, 80% da Brasilândia é irregular. Como é que uma loja grande vai se instalar lá se ela não consegue a licença de funcionamento? Como é que um banco vai se instalar se ele não consegue licença não é de funcionamento? assim, mas quando André Matarazzo assumiu o executivo da nossa capital, qual vai ser a prioridade? Uma das prioridades, de repente, seria isso, dar papel às mas sem pessoas. dúvida. Agilizar a licença de funcionamento? A regularização fundiária, num rito rápido, tem que se Sim. encontrar uma forma para isso, acertar a questão de licenças de funcionamento, quem sabe criar um tipo de licença de funcionamento provisória para você ganhar tempo, vamos dizer, porque a lei é uma coisa complexa de se fazer. Né? Mas sempre tem jeito quando você se debruça no problema e principalmente quando você se debruça com quem está vivendo o problema. Né? Para que São Paulo não volte, não seja notícia também, como aconteceu no Rio de Janeiro, como aconteceu no Rio Grande do Sul, questão do CT do Flamengo, que a gente lamenta muito, né? Questão da Boate Kiss no Rio Grande do Sul. Isso também deveria ser uma prioridade, a questão de regularização, de fiscalização efetiva. Eu acho que é uma prioridade zero, né? Porque o Brasil não tem, nós estamos vendo, não aconteceu tragédia porque não quis, nós estamos vendo com os viadutos aqui. Quando eu saí da prefeitura, nós tínhamos um TAC com o Ministério Público para fazer obras em 30 ou 40 viadutos, reformas, porque tinham problemas. Na gestão seguinte isso paralisou e foi recomeçado agora. E vi no jornal essa semana também que tinham avisado a prefeitura 3 meses antes de cair esse viaduto lá da Marginal. Você imagina a tragédia que podia acontecer. Que as pessoas esquecem. E o brasileiro, como ele também é muito religioso, ele vai em cima de 2 provérbios sempre. Que raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. E que desgraça só acontece na casa do vizinho. E não é verdade. Então a gente tem que lembrar, em 71 caiu aquele elevado Paulo de Fronten, no Rio de Janeiro. Quem tem a minha idade deve lembrar, isso aí matou 30 pessoas embaixo, caiu o tabuleiro em cima do trânsito que estava embaixo. Depois nós tivemos aqui o incêndio do Joelma, que não tinha licença dos bombeiros. Do Andraus, descaso sempre do proprietário e do poder público. É irresponsabilidade do proprietário e responsabilidade do poder público que não fiscalizar. Depois nós vimos tantas outras tragédias, infelizmente, Batomuxi no Rio de Janeiro, as barragens agora 2 vezes em 3 anos, esse negócio do CTA. Gente, não tem cabimento você ter lugar de reunião de pessoas, igrejas, estádios, casas de show, sem ter a verificação dos bombeiros. A verificação dos bombeiros não é para ter o papel, mas para estar bem sinalizado onde são as saídas de emergência, quais são os riscos, material, etc. Material. Usado, não é? Exato. E vou te dizer, quem mais deveria estar preocupado com isso somos nós, usuários, que deveríamos começar a perceber. Eu chego no cinema por ter visto muita coisa, e a primeira coisa que eu olho é onde estão as saídas de emergência, né? E como é que elas são. É uma paranoia de quem trabalhou na área pública, né? E em todo lugar eu procuro saber, porque essas aglomerações, elas são um convite para um problema sério. E a gente vê em São Paulo a qualidade ruim de muitas dessas construções, o grau de improviso desses bares, restaurantes, muitos bares, restaurantes, casas de show, né? Realmente, agora nós precisamos... É uma negligência, então, do poder público e do também poder público, do cidadão, né? Do poder público, do proprietário desses estabelecimentos e também do cidadão, que deveria exigir algumas coisas. Mas o cidadão ele parte do princípio que o proprietário e o poder público são responsáveis. Mas já fizeram o seu papel. Só que a gente sabe que não fazem. E outra coisa que teria que mudar é o sistema de fiscalização. Nós temos que, urgente, partir para a fiscalização eletrônica, que substitui o achismo do fiscal que vai lá até hoje com uma prancheta
aquela cordão de algodão com uma caneta Bic na ponta e ele vai anotando coisas. Qual Isso o papel não existe. da impunidade em tudo isso? Seja de proprietário, fiscal, poder público? Eu acho que o papel da impunidade são as tragédias que a gente assiste. Mas eu acho, não sei... Não é ela uma grande incentivadora para que se repitam as tragédias? Pois é, eu não sei, eu acho que isso aí é falta de responsabilidade e uma coisa meio cultural do Brasil, que a gente acha que tragédia só acontece na casa do vizinho e tudo não, tá bom assim, né? Vai sempre no meio, não tem que ser perfeccionista em algumas coisas, tem que ser perfeccionista e obsessivo. A punição que a gente vê hoje, que é efetiva, que mais se fala, é no bolso, através de multa de trânsito. Isso a gente vê direto. Mas do outro lado a gente não vê tanta Você punição. sabe, por exemplo, uma coisa que funcionaria, que eu acho que melhoraria muito? Por exemplo, para você construir um prédio, depois você tem que ter a licença do prédio, tudo aquilo lá. Tá ótimo, precisa ter autorização para construir o prédio, tudo isso. Agora, o prédio não tem um engenheiro responsável que assina? Tem, deveria ter, né? Então, sabe o que é uma coisa? Seguinte, o projeto é aquele, o engenheiro responsável é aquele. Se por acaso aconteceu alguma coisa, ou se por acaso uma fiscalização por amostragem for lá e olhar que não está de acordo com o que estava aprovado, pega o engenheiro responsável, suspende ele de assinar plantas em São Paulo por 5 anos. Você vai ver se algum engenheiro assina uma planta que não seja, ou toca uma obra que não seja exatamente em cima daquilo que ele aprovou. Então você tem que estimular a autofiscalização e a responsabilidade, e ter um responsável por o que acontece. Tem que ter alguém que é responsável. Não pode ser vago, a responsabilidade pode ser desse ou daquele. Não. O cara assinou a planta. Assinou uma planta, o que está na planta é o que tem que estar construído, dentro de todas aquelas especificações. Se não for, o responsável é ele. E, em segundo lugar, a construtora que contratou ele e não viu que estava errado. Trazendo um pouquinho o assunto para os bairros, a lei das calçadas até foi objeto de de várias matérias aqui da Folha Noroeste. A lei das calçadas, a obrigação é da prefeitura, Então. é do cidadão? Não, é do cidadão. É compartilhada? Não, é do cidadão, em parte, conforme o tipo de via, é da prefeitura, né? Mas está errado. Volto a falar aqui do Jaraguá. No Jaraguá não tem muita área de ocupação? Sim. O pessoal de ocupação não tem escritura, tem? Não. Não paga IPTU, concorda? Via de regra, não. Isso. Então, aí, a responsabilidade de fazer a calçada, lá existe, tem rua, endereço, tudo. É dele de fazer a calçada. Então, se ele não fizer, ele vai tomar multa. Que multa que vão dar para ele? Como é que vai multar se ele não tem nem escritura do imóvel? Sim. E alguns órgãos públicos também não têm nem acessibilidade? Não tem. Né? Olha, nisso eu tenho... Não primam pelo exemplo? Maníaco por causa da questão das pessoas com deficiência. Então, quando eu estava na prefeitura, nós começamos com a Secretaria da Pessoa com Deficiente, o negócio das rampas, e aí aprendi muito sobre isso, da importância que isso tem na cidade, para todos nós, porque um dia nós vamos ter dificuldade de visão, um dia nós vamos estar com as pernas mais bambas. Então, eu sempre falo, até o interesse próprio, né, que você tem que tomar cuidado. E vi que não funciona. Agora, eu te pergunto, a calçada não é a via pública do pedestre? Tá certo? Sim. Da mesma forma que a ciclovia é a via pública da bicicleta, o corredor é a via pública do ônibus e a rua é a via pública do carro. Por que a prefeitura faz todas essas vias públicas, menos a do pedestre? Quando o pedestre devia ser a coisa mais importante, porque todo mundo é pedestre. Então, calçada, por exemplo, na frente do metrô, da Praça da Sé, vamos dizer, ou numa rua do centro. Por que a calçada vai ser feita pelo prédio que está do lado ou na frente, se aquela passagem toda é causada pelo metrô, que ele, prédio, não tem nada a ver com isso? Sim. Né? Ele está no caminho do metrô. Não tem cabimento. Eu fiz uma lei que está na Câmara, não sei se foi arquivada, que justamente diz isso. Quando a prefeitura for fazer o recapeamento, ou pavimentação de uma rua, ela tem que medir de testada a testada do imóvel, calcular a calçada
e a rua. Faz recapeamento com o asfalto da rua e recapeamento da calçada no concreto. O cidadão comum, por exemplo, que é a parte vulnerável, para quem ele reclama? Para a subprefeitura, ele bate na porta de um cidadão que não fez a calçada? Porque, por exemplo, eu saio da Jorge Smith, onde eu moro, 12 de outubro, Nossa Senhora da Lapa, subo a Pio 11. Eu, minha esposa, meu bebê de 10 meses. Eu fiz isso apenas uma vez para nunca mais, porque eu não consigo ir pela calçada até na Serra Corá por conta de eu ter que toda hora ir para a rua, não tem condição. E aí o cidadão comum faz o quê? Liga na subprefeitura, na prefeitura? Liga na subprefeitura e não vai adiantar nada, a gente sabe disso. Mas você vê o seguinte, esse caminho que você faz, tem uma rua que é inclinada, não é isso? Para subir a Serra Corá, não é isso? Ah, Pio 11 para chegar na Serra Corá. Para chegar na Serra Corá, é inclinado. Você vai ver que a rua é toda lisa, não é? Mas a calçada tem os degraus. Tem. Por quê? Impossível. Mas então, por que tem degrau? Porque como a calçada é o proprietário que faz, ele quer faz que o jeito carro dele fique retinho. E ele faz no material que ele quiser, muitas vezes escorregadio. Eu outro dia andando até no Jardim América, numa calçada molhada, o meu cachorro caiu. Abriu as de mármore. Não, a calçada de mármore polido. Isso não existe. Não. Então, para mim, mas minha existe concepção... uma regra, né? Existe 90 centímetros, existe uma regra que ninguém cumpre. Ninguém cumpre porque vai ter que fiscalizar e não vão fiscalizar. Então, seria mais fácil falar, não tem dinheiro. Não tem dinheiro para recapear a rua, vai recapear um pouco menos de rua e vai melhorar um pouco mais de calçada. Esse é o ponto. Por que o carro tem que andar recapeadinho, lisinho, e o pedestre tem que cair, se arrebentar o tempo todo? Você sabe que segunda causa de morte no trânsito em São Paulo é falta de calçadas. São atropelamentos. Isso é um absurdo. Aqui para os bairros que nós atingimos, o que o senhor acha que falta na Lapa? O que o senhor transformaria na Lapa, por exemplo? Eu acho que esses bairros, eles já estão meio caminho andado, né? Eu me lembro que na Lapa nós tivemos um problema grande com os ambulantes na 12 de outubro. Grande, lá ainda precisa arrumar, tem uma passagem que vai lá da 12 de outubro, que vai para a estação de trem da CPT. Por baixo, a Toca da Onça. Bom, aqui no negócio absurdo, eu outro dia até fui lá ver, continua igual, você tem um lugar que você dá de cara para o deficiente, tem a descida para deficiente, tudo bonitinho, só que chega lá embaixo, para ele entrar para o trem, tem uma baita escadaria. Então, mas isso é um detalhe. Eu acho que a Lapa, o que está precisando, por exemplo, é inspeção urgente nas árvores. Está caindo muita árvore lá, na época de ventania, então deve estar com muita árvore com cupim dentro, que pode causar acidentes graves e causa transtorno no trânsito o tempo todo. O cemitério da Lapa precisa melhorar, porque também está relativamente abandonado. Reforma no mercado. Então, quando eu era subprefeito, eu tinha paixão por aquele mercado e reformava, estava em ordem, e nem precisava eu reformar, você dava condições para os comerciantes fazerem. Isso é uma coisa que eu faria. Eu criaria uma organização social dos comerciantes que faria a administração. Mas isso já existe, do mercado. Né? ACOMEL, Associação dos Comerciantes. Existe, mas se o poder público não dá o recurso, ele não consegue fazer a reforma. É que ele está em vias da concessão, né? Da concessão Agora estão fazendo a concessão. Não sei se é a melhor forma, mas eu acho que ficarão mais bem cuidados, com certeza. Pirituba, eu me lembro, quando nós estávamos eu estava na Câmara, nós fizemos uma lei cedendo um terreno grande aqui para uma universidade federal, que pelo que me parece não deve ter acontecido, né? Não, ela aconteceu, existe o Instituto Federal de Educação aqui na Avenida Mutinga. Ele foi construído, já foi construído. Não, mas era um outro terreno, isso faz 3 anos que nós cedemos. Então é outro que o senhor governo federal queria fazer um campus em alguma coisa, mas acho que em algum momento fará, né? Não sei, Pirituba, olha... A ponte de Pirituba, que ligaria a ponte de Pirituba a Lapa, isso também estava na operação urbana. Eu me lembro que era uma demanda muito grande aqui da Zona Norte até... Quem bateu muito nisso foi o Coronel Telhada, lembro bem isso. E foi colocado para ser feito dentro da operação urbana. E deveria ser feito. Agora, é uma prioridade grande.
eu não sei o orçamento da cidade, em que pé está, como é que eles se comprometeram, mas eu acho que cabe análise e olhar se você eventualmente não faz com parte do recurso da operação urbana e eventualmente complementa com o orçamento do município. O fato é que essa região tem poucos espaços, poucas saídas, né? Principalmente para atravessar o rio. Vila Leopoldina, CEAGESP. A mudança seria interessante de local? Eu tenho dúvidas. Eu acho que o CEAGESP poderia mudar, claro, alguma coisa precisa ser feita. Se mudasse a gestão do CEAGESP, já mudaria de cara aquilo, porque aquilo está indecente. Indecente. Quando você vê aqueles pilares, o muro é todo de uns pilarzinhos de concreto, remendados com umas tábuas de madeira, é o fim. Está parecendo uma favela, né? A sujeira lá dentro, que traz ratos e infesta o bairro inteiro, quantidade de caixas no entorno também, que usam para fazer casinhas, para fazer tudo, gera um monte de coisa, inclusive na Marginal Pinheiros, acidentes, né? Porque para carro, para comprar casinhas de madeira, etc., numa via expressa. Lá eu acho que deveria se fazer uma seleção de coisas para sair do CEASA, aqui tem muito fluxo de caminhão, mas eu não sei se eu não deixaria o CEASA para não adensar demais aquela região, não deixaria o CEASA com as flores, com mais uma parte e transformaria também num polo de restaurantes, de lazer, de alguma coisa. Estacionamento vertical seria essencial. Eu estudaria um pouco mais o que fazer com o CEASA, mas a primeira coisa é mudar a administração, que está indecente, e fazer uma seleção e realmente criar um grande centro de lazer lá, porque parque não faz sentido que você já tenha o Vila Lobos do lado, que é bastante grande. Um polo tecnológico. Um polo tecnológico, misturar, né? Uma série de coisas. Urbanizar, eu tenho medo que acabe sobrecarregando a infraestrutura de novo, tanto o viário como todo o resto, que aqui também tem-se o hábito de construir muito sem olhar e sem analisar a capacidade de suporte da região, ou seja, a largura daquelas ruas, até quanto aguentam de transporte, as galerias de água, quanto elas aguentam mais de esgoto, a rede elétrica, tudo isso. Então, eu estudaria. Agora, que tem o que fazer com ele, numa cidade como São Paulo, não tem dúvida. Hospital Sorocabana na Lapa. Ele ficou encalhado desativado há muito tempo. Desde 2010. O governo passado, o Haddad ativou um desses hora certa, se não me engano, né? Chamava hora certa, na parte de baixo, uma AMA e uma hora certa. Fica ali na Catão. Né? E depois o governo do estado transferiu o hospital para a prefeitura, ainda na época do Haddad, que começou o hospital da Brasilândia e o hospital de Parelheiros. Não conseguiu terminar nem os dois. Mas eu acho que será fatal em algum momento que o hospital sorocabano volte a operar ou privadamente ou público, né? Ou misto das duas coisas. Quando embaixador do Brasil em Roma, alguma experiência que poderia ser trazida para São Paulo? Eu trouxe, não é? Foi bem lembrado isso. Uma das coisas que me chamou muita atenção na Itália, embora tenha família lá, mas você morar é diferente, né? Eu uma vez estava vendo um debate de televisão e vi as pessoas xingando o prefeito de Roma, mas xingava de tudo, porque estava fazendo uma escola. Para nós brasileiros, você ouvir falar mal de fazer escola, quase um pontapé no ouvido. Mas aí entendi, porque as pessoas diziam, mas para quê? 1 em cada 4 italianos tem mais de 60 anos. Isso é um ponto. Tem 30 cidades na Itália que há mais de 20 anos não nasce ninguém. Então eles diziam, vai fazer escola para quem? O que nós precisamos são casas ou equipamentos para as pessoas mais velhas. E realmente é verdade, porque a Itália vem envelhecendo, você tem muito mais pessoas mais velhas. A Europa, no geral. A Europa e o Brasil também. Passou também. A nossa fase de ser um país jovem. E a gente não vê aqui políticas públicas para idosos. Aqui você sempre ouve falar que é terceira idade, melhor idade. E cá entre nós, você sabe, como eu, quem está nos ouvindo também, melhor idade é quando você tem 30 anos. Depois não é nada melhor idade.
E não tem política pública para as pessoas mais velhas. Eu vi na Itália, por exemplo, essas academias que tem nas praças, é uma ideia que eu trouxe de lá. Todos os lugares, muitos lugares públicos têm essas academias para ter chamada para os idosos, só que elas normalmente têm um instrutor também, né, junto, para o pessoal fazer atividades. E vi que uma série de empregos, não é cota, mas elas são preferencialmente para pessoas mais velhas. Por exemplo, o guia de museu. O cara aproveita toda a cultura que as pessoas têm e está lá. Então, tem várias atividades das bibliotecas, nos museus, enfim, várias atividades para as pessoas mais velhas. A pessoa mais velha, gente, é a nossa referência, é a nossa história. O Brasil não valoriza isso, nem no seu patrimônio e nem nas suas pessoas. E nós, os mais velhos, eu, por exemplo, a história da minha família, eu me inspiro nela para andar para frente, para tentar fazer alguma coisa parecida, né? Em formas diferentes, porque cada pessoa é uma pessoa, mas você tem que ter referências. E os mais velhos são as nossas referências. Então, o que eu trouxe concretamente foi a ideia dessas academias chamadas de terceira idade e o conceito de fazer políticas públicas. Aqui sempre fica na coisa do bailinho de terceira idade. E não é isso só. Né? Ainda por exemplo, nesse sentido... você vai começar a ter pessoas, desculpa interromper, Cristina, por exemplo, que o filho e a filha trabalham. A mãe, hoje todo mundo vive mais, está com Alzheimer, grave. Com quem eles deixam a mãe? Você teria que ter um local, isso tem na Europa, que os filhos levam o pai, deixam o pai de manhã, lá ele tem cinema, tem atividade, tem ginástica, tem não sei o quê, tem algum trabalho que eles fazem para alguém, computadores, que é outra coisa que você pode... e no final do dia do trabalho pega de volta. Eu tentei fazer isso quando eu estava na cultura, usar as fábricas de cultura no período noturno para atividades na terceira idade, mas aí não... Problema de saúde mental grave que está se acelerando. Claro. Né? Ainda nessa questão da Itália, como é que você vê as ciclovias na cidade? Tem que se expandir mais, tem que se corrigir aonde... Eu acho que pode se expandir corrigindo. Você não pode esquecer, por exemplo, que existem pedestres, existem carros e existe o comércio. Então você precisa prestar atenção onde você faz as ciclovias. E em muitos lugares você fazer aquela ciclovia que você proibiu o estacionamento de carro e passa um ciclista a cada 2 dias, é uma besteira. No mundo todo que você vê, onde não tem fluxo grande, a própria ciclovia tem na calçada um aviso e a faixa vermelha pintada, que também é passagem de bicicleta. Faz o pedestre ficar esperto e o ciclista, quando estiver andando, vai prestar atenção no pedestre. Porque às vezes, você pega, por exemplo, na Avenida Consolação, fizeram uma ciclovia que é um lixo, ela tem 50 centímetros perto da calçada. Aquilo lá, com aquele trânsito, o perigo do ciclista, na hora que estiver pedalando, bater o pedal na calçada e cair para dentro do trânsito, é terrível. Quantos ciclistas você vê naquela ciclovia? Estreitou a via de carros, gerando mais trânsito, não passa, a calçada, não passa ninguém. Aqui fizeram no Minhocão, já houve até acidente A fatal. mesma na subprefeitura da Lapa, onde tem um pedaço, 50 metros de ciclovia e depois tem um escadão. Então, isso não existe, porque Ali, você pode... na Rua do Poupatempo. Na Rua do Poupatempo. Então, vem de lugar nenhum e vai... Alugar outro bem ponto na Lapa importante é onde está a subprefeitura, que alaga bastante. Eu imagino que com a ampliação da galeria da Francisco Matarazzo com a Pompeia deve ter diminuído. Tem que terminar, mas tem que não terminar acabou, um né? pedaço, 1.800 metros, ali perto do Sesc Pompeia, na Venâncio Aires, naquele porque pedaço. lá é um lugar trágico, né? Que tem o Tendal lá também que acaba alagando todo, etc. Mas essa coisa de ciclovias, você vê isso nos Estados Unidos, na Holanda, em vários lugares, que é passagem de bicicleta. Algumas calçadas têm passagem de bicicleta, aquelas que não têm fluxo, que é de vez em quando o cara passa. E não fazer como se fez aqui em muitos lugares, você matou o comércio para pôr uma ciclovia que não passa ninguém. Quer ver outro exemplo? Na Rua Boa Vista, entrada do centro da cidade, fizeram uma ciclovia. Poxa, para quê? Não passa ninguém, mas quer fazer uma ciclovia lá? Uma rua estreita, né?
e que é a entrada para o centro. Mas a paralela à Boa Vista, do lado de dentro, é a 15 de novembro, que já é um calçadão larguíssimo, imenso. Bota a ciclovia lá. Mas não, o Haddad queria fazer isso. Alguns países, como a Holanda, por exemplo, eles estão forçando e tirando carros da rua. Mas são cidades absolutamente planas, são cidades pequenas. Então, eu acho que a tendência é você tirar o carro da rua, e é o ideal, por bicicleta ou transporte público. Você tem que ter uma opção. Uma cidade como São Paulo, você não vai fazer tudo de bicicleta, isso não existe. E o pedágio urbano, ali no centro? Acho que funciona. Não acho necessário, viu? Não acho necessário, porque se você tiver transporte público, o maior pedágio urbano é o trânsito que nós temos. Isso daí você gasta mais de gasolina e de paciência do que qualquer pedágio urbano. Se você tiver transporte público adequado, agora eu vi que fizeram uma concorrência que acabou agora, 20 anos, você vai comprometer 4 gestões para frente com esta qualidade do transporte público. As empresas são as mesmas. Por que a gente acha que elas vão melhorar se nos últimos 20 anos está esse lixo? E por que não foi atrativo para outras empresas de outros lugares como se esperava? Não sei, também aí tem que perguntar. Eu não sou um técnico na licitação, mas o fato é que você tem até hoje somente 30% dos ônibus com ar-condicionado, nesse calor que nós estamos vendo. Você tem até hoje grande número de reclamações dos ônibus que fazem aqueles trajetos pinga-pinga. Você, para ir de um lugar que você levaria 20 minutos, leva 1 hora. Por quê? Porque é interessante, porque cobra por pessoa, né? Então, são coisas que a gente, 1 hora, precisa mudar. Né? Falando da sua família, né, da sua origem... Só lembrando que a licitação de ônibus foi feita na gestão do Haddad, que foi feito o edital. Né? Podia ter sido modificado, mas também a gente olhar essa gestão, ficar renovando em cima de emergencial também é complicado. Acho e mais caro, né? Aproveitaram um edital, enfim, mas você vê, tem 5 concorrentes para 5 lotes, né? Que a gente vê. É o caso da varrição, né, André? Que também. Ainda estamos nesse impasse. Falando da sua família, da sua origem, o que você herdou do seu bisavô, Conde Francisco Matarazzo, conhecido como Francisco Matarazzo, o sangue, apenas o título empreendedorismo, né, que é evidente, ou os 20 bilhões de dólares? Não, a minha família... Eu diria, na verdade, o Francisco era meu tio bisavô, irmão do André, que são os dois que vieram para cá e que fizeram a vida aqui. O que eu posso ter dado deles, acho que é o espírito empreendedor e a paixão pelo que eu faço. Eu gosto do que eu faço e paixão por indústria, por incrível que pareça, porque eu ainda tenho indústria. Né? Confesso que dedico pouca atenção a ela, mas tenho, porque isso está no sangue. É uma coisa engraçada, até a gente sabe que indústria é das coisas menos lucrativas que existem hoje no Brasil, mas está no nosso, é o que eu sei fazer. Mas eu acho que essa coisa da paixão por aquilo que você faz e fazer direito. E com quem eu convivi muito foi com o Titilo Matarazzo, que era meu tio-avô, que não tinha filhos, e ele me ensinou o quanto é importante você retribuir a São Paulo tudo que São Paulo deu para a nossa família, a oportunidade que São Paulo deu, o Estado de São Paulo deu para quando eles chegaram aqui em 1886. Nós é que temos que agradecer, né, a família Matarazzo. Não, mas você certamente deve ser descendente também de imigrantes, você deve ser descendente. São Paulo é uma cidade... Quando meu bisavô inaugurou a primeira fábrica na cidade de São Paulo, em 1900, tinha 120 mil habitantes. 70% eram imigrantes. 70%. E todos os imigrantes que vieram para cá, no fundo, vieram como veio o meu bisavô, de vocês, fazer a vida. Ninguém veio procurar qualidade de vida. Todo mundo veio fugindo da fome, da Europa, do Oriente, muitos vieram do Líbano, muitos depois veio a migração japonesa também, que vieram forçados para cá. Imagina, uma língua completamente diferente.
Depois você pega nos anos 50, 60, os nordestinos que vieram para cá. Quanta gente você conversa, chegou aqui com 12 anos sozinho, ficou na casa do amigo, do pai, não sei o quê, também para fazer, fugindo da fome. Então São Paulo, por isso que São Paulo é diferente. São Paulo é uma cidade, o estado feito por gente que veio trabalhar, né? Veio reconstruir a vida. E isso está no DNA do paulista e no DNA do paulistano. Eu acho que eu tenho esse DNA, o DNA de imigrantes. E realmente a área pública para mim me apaixona, porque é nela que você consegue fazer diferença na vida das pessoas. O ano que vem nós vamos ter eleição, as eleições municipais. Podemos contar com Andréa Matarazzo para prefeito? Olha, eu vereador? espero que sim. Claro que a gente não é candidato de si próprio, né? Mas eu gostaria muito, eu digo, meu sonho é um dia ser prefeito de uma cidade como São Paulo, e especificamente São Paulo, e é o único cargo que eu gostaria. Eu não tenho interesse mais em ser, uma das perguntas, ser governo deputado. do estado. Não tenho. Eu gosto da cidade, dessa coisa local, de você ficar 24 horas resolvendo problemas. Esse é o grande desafio, né? Esse é o grande desafio. Você trabalhar em alguma coisa que você sabe que dificilmente você vai ter todo mundo achando, você é o máximo, não vai, porque você não consegue agradar 11 milhões de pessoas. Então o desafio é esse, ter a humildade de saber que você está fazendo o melhor sem esperar nenhum reconhecimento. O reconhecimento virá um dia por história, pela obra e pelo legado que você eventualmente deixar. Esse seria o sonho de Andréa Matarazzo hoje? Esse é o sonho. Não, hoje não, sempre foi, e esse é o grande sonho que eu tenho, é um dia administrar a minha cidade onde eu nasci e cresci. Uhum. Nós tivemos uma perda recente, lamentável, do jornalista Ricardo Boechat, e âncora da Band News FM, do jornal da Band à noite. E você, como jornalista e radialista, como vê essa perda? Eu não sou jornalista, né? Gosto muito da imprensa e leio tudo. Radialista. Tem um programa de rádio, tem um programa de rádio que eu analiso notícias. É uma perda enorme, né? Porque o Boechat, que eu falo, além da capacidade profissional dele, a empatia que ele criou com os seus telespectadores, os seus ouvintes, é enorme, né? Porque ele é o cara que chuta e defende ao mesmo tempo, que é interessante, ele comentava a notícia e depois criticava a mesma notícia de uma forma sempre muito inteligente. Infelizmente, morreu, mas voltando ao que a gente sempre falava, você repara que nesse acidente que matou o Boechat, a ANAC disse que o helicóptero que ele estava voando não podia fazer fretamento de táxi aéreo. Qual a razão, eu não sei, mas o fato é que não estava autorizado. E a gente sempre acha que não tem problema, etc. Enfim, uma fatalidade, uma tragédia, né? Uma tragédia, sem dúvida nenhuma, mas enfim. Mas que com o poder político dá para pelo menos amenizar, não zerar, mas amenizar por conta de exigências. Sim, claro. Não, isso eu não tenho dúvida. Para que não se repita. Andréa, nós estamos chegando já no finalzinho da nossa entrevista e eu queria que você dissesse para a gente uma coisa que você já disse na associação comercial. Como as distritais podem efetivamente serem mais atuantes nos bairros? As distritais da associação comercial? Isso. Podem muito, né? Porque a associação comercial é uma entidade super tradicional e ela tem muito prestígio nas regiões onde ela está. São 15 distritais, se não me engano. Eu vejo pela sede que eles têm, pelo prestígio que tem, aquela coisa, as entidades todas têm que se reinventar em função da modernidade. Eu acho também o próprio comércio vai ter que discutir para frente como é que ele vai fazer, porque você começa a ter o comércio eletrônico, será que lojas tão grandes continuarão? Tal. Tem essa discussão a ser feita, né? Primeiro. Segundo, por que não a associação comercial local, a distrital, ser o grande polo de catalisação de assuntos do bairro e depois de reivindicação junto ao poder público? Então lá deveria sediar o CONSEG, as associações de bairro, outras entidades, fazer a grande discussão, por exemplo, do branding dos bairros,
né? Aqui todo mundo sempre fica se falando, precisamos trazer turistas, trazer gente de fora, mas nem os paulistanos conhecem São Paulo. Nós tínhamos que fazer, a associação comercial podia fazer a grande divulgação do que é que tem em cada bairro de especial, né? Por exemplo, será que todo mundo que está nos ouvindo conhece a Rua São Caetano, que é a Rua das Noivas? Ou conhece a Vila Zelina, lá perto da Vila Prudente, que é um polo onde estão todos os lituanos, você ainda entra em restaurante, come comida lituana, encontra todo mundo lá de olho azul, loirinho, etc. Ou o Pico, né? do Jaraguá? Não, o Pico do Jaraguá, que é um dos parques mais bonitos que nós temos. Aliás, tinha uma casa linda antes de chegar na subida, que chamava-se Texagaú. Foi vendida agora, espero que não façam a demolição e espero que arrumem aquela aldeia de índios que tem do outro lado da estrada também, que estão largados lá à própria sorte. Pico do Jaraguá é uma beleza. Eu desafio você, eu fiz, já e faço. Subir as escadinhas lá para chegar no topo da antena, não no elevadorzinho que tem, na escada, né? Que é maravilhoso, né? Tem aqui a casa de Maurício de Nassau também, aqui por perto, que era um clube. A Casa de bacana. Nassau. Casa de Nassau, o que foi feito daqui? Era um clube lindo aquilo lá. A casa continua com partidas de tênis e locação para tênis. Que aquilo podia se transformar num belíssimo centro cultural para a região, porque o lugar é bacana. Enfim, tem tantas coisas que o paulistano não tem ideia. Vai lá para São Miguel Paulista, a Fazenda Biacica, que era uma chácara de portugueses, lindíssima. Na sede tem uma azulejaria maravilhosa. Na Praça Padre Aleixo, também em São Miguel, a Capelinha, que é a segunda capela mais antiga, se não me engano, do Brasil. Coisas lindas que ninguém conhece. Né? Poucas pessoas conhecem. Então, a associação comercial, cada distrital podia fazer isso, pegar fazer uma análise, um estudo, os pontos fortes do bairro, os jornais que o bairro tem e procurar tornar isso acessível à população dos outros bairros. Sim. Quais são os principais conjuntos de música? Quais são os principais restaurantes? Porque cada lugar tem restaurante. Vai para a Freguesia, tem lá a Pizzaria do Bruno, a mais antiga pizzaria de São Paulo. Hoje, você tem muitas centralidades. Né? Na Ponte Rasa tem, não sei se você conhece, eu conheço o restaurante do Chico, tem o melhor bife à milanesa de São Paulo, desse tamanho, tanto que chamam de orelha de elefante. Maravilhoso, na Avenida São Miguel. Essas coisas a gente tem que divulgar para outros paulistanos, para fazer o turismo de um dia, que gera renda para a cidade isso. Então, acho que essas distritais teriam esse papel importantíssimo, além de ver as questões, as questões locais, do comércio local, as demandas, porque uma coisa é o cidadão que está brigando que não sai a licença da obra dele, outra coisa é a associação comercial chegar lá e reclamar que estão prejudicando o morador. Então ela tem um peso para isso, consegue ser feito lá, tem instalações bárbaras, tem gente ótima e ela já reúne as lideranças locais. Ela podia ter esse papel. Aliás, fica se eu aí puder, a sugestão. Né? Fica a sugestão para o Alfredo Cotait e para o Ordini, que espero que eles precisam ganhar essa eleição. Que acontece agora, dia 26. Acontece dia 26. E dar essa arrancada nessa nova visão, novo papel, um papel adicional para a associação comercial. Eu queria agradecer, então, a Andréa Matarazzo pela visita aqui nos estúdios da Folha Noroeste, ao Ricardo Santos também, que nos acompanhou nessa entrevista, e aguardando que o senhor volte aqui em breve com mais novidades. Cristina, você viu que é só convidar que eu venho. Né? Você falou, estou aqui. Obrigado, Ricardo, prazer em te conhecer. Eu que agradeço. Ao Enio, que tem aqui a Folha... Edson Vieira, não é Enio, Edson. O Edson Vieira, da Folha Noroeste, que é um jornal bacana, e tem esse estúdio que eu fiquei muito surpreso de saber que tem esse programa, ou seja, o Edson já colocou a Folha Noroeste no futuro, ele já entrou na era digital com tudo, com estúdio próprio de gravação. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, nós que agradecemos. Obrigado, Cristina, pelo convite.